Então é o seguinte, o assunto de hoje é o estudo do discriminante. Meu Deus, professora, o que é discriminante? Cada palavra que aparece, né? Discriminante nada mais é que o nosso delta, tá? Então, quando você ouvir falar em discriminante, você entenda que seja o delta. Por que a gente traz essas palavras? Porque pode aparecer no exercício, né? E às vezes se não tiver ninguém por perto, o que é discriminante? É o valor do delta, tá bom? Então, para a gente entender o que tem a ver isso, a gente vai resolver alguns exercícios para a gente chegar numa conclusão, tá? Ó, esse exercício nós temos uma equação do segundo grau e ela é completa, né? Tem o A, tem o B e tem o C. Então, a gente vai começar, lógico, tirando os coeficientes. O A vale 1, o B vale 3 positivo e o C vale menos 10, tá? Sempre eu vou sempre focar nesse sinal, porque eu vejo muitos alunos errando por causa do sinal. Já deixei a fórmula aqui para facilitar um pouco para a gente. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Ótimo. Então, eu vou pegar o nosso delta, vou substituir as informações, o B vale 3, o A vale 1, e o C vale menos 10, ó. Cuidado, quando trabalha com negativo, coloca entre parênteses para não esquecer de resolver também os sinais, tá bom? Então, o que nós temos aqui? 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Só a multiplicação é 40. Mas tem um menos aqui multiplicando um menos. Então, menos com menos, mais 40. Então, 40 mais 9, 49. Achamos o nosso delta. Eu vou escrever ele bonitinho aqui embaixo, ó. Só para destacar ele, porque o nosso estudo vai ser sobre ele hoje. Vou deixar ele sozinho com o valor dele aqui. 49. Agora eu pego a segunda parte, então, do nossa resolução, que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. Então, vamos lá. O nosso b vale 3, então fica menos 3. O nosso delta vale 49. O nosso a vale 1. Então, resolvendo quem dá para resolver, nós temos raiz de 49 é 7, 2 vezes 1 é 2. Daqui a gente tira, então, x1 e x2. X1 vai ser igual, então, ao menos 3 mais 7 dividido por 2. Isso vai dar menos 3 mais 7 mais 4 dividido por 2, mais 2. E nós temos também o x2, que vai ficar menos 3 menos 7 dividido por 2, que dá menos 10, e dividido por 2 dá menos 5. Beleza? Então, x1 tá aqui, x2 tá aqui. Ótimo. Agora, vamos fazer um outro exemplo, tá? Deixei já prontinho aqui. Esse cara aqui. Lembra que a gente falou ontem? Será que ele é um trinômio, assim como esse de cima também era um trinômio, só que não dava para saber se é quadrado perfeito. A gente poderia fazer umas técnicas que a gente falou ontem, né? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último. Só que isso já percebe que não tem raiz de menos 10. Então, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Não é possível, então, fazer a fatoração e resolver por fatoração. Esse de baixo, se a gente pensar em trinômio quadrado perfeito, ele já é um quadrado perfeito, porque, ó, tira a raiz do primeiro. Raiz x ao quadrado fica só x. Tira a raiz do último. Raiz quadrada 36, 6.
Como aqui é positivo, fica tudo positivo. 6 vezes x, 6x. O dobro, 12x está aqui no meio. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, você poderia resolver aqui fatorando, tá? Como que é a fatoração? Colocaria x mais 6 elevado ao quadrado igual a 0. Passo o quadrado na forma de raiz. Vai ficar, então, x mais 6 igual a 0. Aí, o 6 passa para lá, fica x igual a menos 6. Então, já sei que x1 é igual a x2 e vai ser igual a menos 6. Por quê? Porque se trata de um trinômio quadrado perfeito. Mas eu quero resolver pelo Bhaskara porque o nosso estudo é sobre o discriminante, sobre o delta. Então, eu preciso do valor do delta. Então, vou começar aqui, ó. O A vale 1, o B vale 12 e o C vale 36. Então, nosso delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar. O nosso b vale 12. Vai ficar, então, 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 36. Então, nosso delta vai ser igual. 12 ao quadrado é 144. 4 vezes 1 vezes 36, 144. Menos com mais, só fica, então, menos. Então, o nosso delta aqui vale 0. Ok? Então, pegando agora a segunda parte que nós aprendemos do Bhaskara, substituindo aqui, temos o valor menos b então vai ficar menos 12. O nosso delta é 0 e o nosso a vale 1. Então, temos que x é igual a menos 12. X é igual a menos 12 dividido por 2. Esse mais e menos zero aqui não vai fazer diferença. Então, já posso concluir aqui que o meu x1 é igual ao meu x2, que é igual a esse valor. x1 igual ao x2, que vai ser o resultado dessa continha, que vai dar menos 6. Que nós já tínhamos pensado nesse valor aqui, resolvendo por fatoração, ok? Mas acompanhe aqui comigo, ó, delta vale 0. 0, ok? Aqui em cima, o nosso delta não era um trinômio quadrado perfeito. Aqui, primeiro, não era. E o nosso delta aqui deu positivo. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Ó. Então, é um trinômio. Já posso descartar, ele não é trinômio quadrado perfeito, porque eu não consigo tirar a raiz de 2x ao quadrado e nem a raiz de 3. Então, ele é um trinômio, mas não é quadrado perfeito. Então, nós podemos tirar o valor do a, que vai, nesse caso, vale 2. Cuidado, a gente costuma com a valendo 1. E, às vezes, a gente se perde quando o a não é 1. O b é negativo 4. E o c vale 3. Então, pegando o nosso delta, que nós temos aqui, o valor do b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3. Então, o nosso delta vai ser menos 4 ao quadrado, todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. E como só tem sinal de negativo, aqui fica negativo. Então, o nosso delta está valendo... Tenho 16, gasto 24, fico devendo 8, ok? Trazendo para a segunda parte aqui do nossa fórmula de resolução, ou vulgo Bhaskara, vai ficar então menos b. Cuidado, hein? Quando o b for negativo, tem que colocar ele entre parênteses aqui. Lembrar do menos da fórmula, mas o valor do b é negativo, então fica menos 4. E aqui, o nosso delta é menos 8, sobre 2 vezes o 2. Eu já posso, na verdade, eu nem preciso fazer essa parte aqui do x. Por quê?
O nosso delta é um valor que vai vir dentro de uma raiz. E raiz quadrada de número negativo, a gente aprendeu que não existe uma raiz real. Então, eu já poderia parar aqui. Vou escrever assim, ó. Quando o seu delta der negativo, você já pode escrever aqui, ó. Não há raiz real. O que significa não há raiz real? Lembra dos conjuntos numéricos que nós estudamos? Ó, estudamos os naturais. Depois a gente sabe que tem os inteiros, né? O Z. Aí a gente sabe que tem os racionais, que engloba todos esses aqui, e os com vírgula e fração. Tem um conjuntinho aqui isolado, né? Dos irracionais, eles não se misturam. E todos eles fazem parte dos reais. Então, quando você encontra uma raiz de número negativo, quer dizer que dentro desses conjuntos que nós estudamos, não há um número que satisfaça essa situação. Porque que número que elevado ao quadrado vai dar negativo 8? Ok? Então, nenhum que a gente conheça até o momento. Por isso que a gente escreve, então, não há raiz real. Porque não há nenhum número dentro dos reais que satisfaça essa condição de raiz quadrada de número negativo. Ou raiz de índice par, né? De qualquer número negativo. Ok? Então, não quer dizer que não existe essa raiz. Existe. Vai existir um conjunto lá, separadinho, chamado de complexos. Ele não está dentro dos reais, tá? É um conjunto separado que tem números que satisfazem isso aqui. Então, existe sim alguém que colocado aqui e elevado ao quadrado dá menos 8, tá? Não é o nosso caso agora, para a gente também nos confundir nos nossos assuntos, tá bom? Mas existe. Por isso, então, que a gente escreve simplesmente que não há raiz real. Ou seja, dentro dos números que nós conhecemos até o momento, não existe um número que satisfaça isso, tá bem? Então, ó, a gente já pode concluir, então, algumas coisas. Quando o nosso delta é negativo, olha o que acontece. Não existe raiz real. Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau em que o seu delta é negativo, você já pode concluir isso aqui. Porque vai cair nessa situação de raiz aqui, ó, de número negativo, que não é possível de resolver. Quando o nosso delta for zero, quer dizer que x1 é igual a x2. Ou seja, não vai ser necessário, talvez, uma pergunta, né? Sobre as raízes somente, não quais são, mas pergunta se as raízes vão ser iguais ou diferentes. Se o seu delta for zero, você já pode concluir que as suas raízes são iguais. E se o seu delta é positivo, né, maior do que zero, você tem duas raízes diferentes. Ok? Então, isso seria o estudo do discriminante, o estudo do delta. O que eu posso concluir só conhecendo o delta, né? Então, vamos resumir isso aqui, ó. Se, vamos copiar o delta aqui. Se o delta for maior do que zero, ó, essa é a leitura que eu faço, né? A boca come o lado maior. Então, quer dizer que esse delta aqui é maior do que zero. Ou seja, delta maior do que zero. Ou simplesmente delta positivo. Né? Eu posso ler dessa forma essa comparação aqui, né? Essa situação. Então, quando isso acontecer, o que a gente tem? A equação terá duas raízes distintas. Diferentes, né? Distintas quer dizer diferentes. Então, vamos agregar o nosso vocabulário. Ou seja, tem x1
Diferente de x2. Deixa eu achar o símbolo aqui, diferente. Diferente, ó. Diferente de x2. Ok? Então, se o delta for maior do que zero, ou simplesmente delta positivo, a equação terá duas raízes distintas, ou seja, diferentes. Então, x1 diferente de x2. Vamos para outra conclusão. Se o delta for... Agora, se o nosso delta for igual a zero, né? Delta igual a zero. Quer dizer... Vou copiar essa flechinha para ficar igual. Quer dizer que teremos... Não foi. Então, vamos de flechinha normal mesmo. Foi. Quer dizer que a equação terá o quê? Terá duas raízes iguais, né? Raízes reais, né? Estão dentro dos duas raízes reais iguais. Reais iguais. Né? Ou seja, x1 igual a x2. Ah, professora, mas eu posso falar então que é uma raiz só? Pode, pode. Só que vai acontecer também de aparecer em exercícios falando que tem duas raízes reais iguais, tá? E o que mais ainda eu posso entender disso aqui? Quando delta for igual a zero, a gente está tratando do quê? Trinômio quadrado perfeito. Certo? Quando o delta for zero, é porque a gente está tratando de um trinômio perfeito. Tá? Então, eu posso garantir também isso aqui. Então, vamos colorir também. Ok? E, por último... Tá difícil aqui, hein? E, por último, se o delta... Vou copiar o delta aqui. Se o delta for menor, opa, do outro lado, menor do que zero, então vamos escrever, delta menor do que zero ou delta negativo. Então, o que vai acontecer se o delta for negativo, né? Quer dizer que não temos, a equação não terá raiz real. Pronto. Então, esse seria o resumo, né? Uma conclusão do que a gente estudou neste momento. É o estudo do discriminante, estudo do delta. Então, se o delta for maior que zero, né? Zero. Tem duas raízes, x1 e x2. Ficou aqui, contrário aqui. Se delta for igual a zero, falando de um quadrado perfeito, tem duas raízes reais iguais, x1 igual a x2. E se delta for negativo, né? É menor que zero, quer dizer que a raiz não tem raiz real. Beleza, ok? Então, a gente pode já pensar nisso quando for resolver. Aí eu trouxe alguns problemas com equação do segundo grau.
Porque talvez resolver seja bem tranquilo. E montar o problema e resolver, né? Olha só. O quadrado da quantia que Carlos possui, aumentado do dobro da mesma quantia, é igual a R$35. Quanto Carlos possui? Alguém se arrisca a dizer como que fica a expressão? Então, fica assim, ó. Quadrado da quantia que Carlos possui. Quantia que Carlos possui, eu não sei. Então, eu vou chamar de x. O quadrado da quantia que Carlos possui, ó. O quadrado da quantia que Carlos possui. Então, isso vai ficar um valor que eu não sei, que é o x, elevado ao quadrado. Né? O valor que eu não sei aqui, elevado ao quadrado. Aumentado do dobro da mesma quantia. Então, você tem o quadrado aumentado, quer dizer, mais a quantia que ele já tinha. Né? Então, juntando tudo isso, o que a gente tem? O quadrado da quantia de Carlos mais a mesma quantia que ele tem é igual a 35. Bom, de cara, me parece uma equação de segundo grau. Então, eu vou ordenar, né? Eu deixar todo mundo no primeiro membro, igualar a zero, aí eu consigo tirar os coeficientes A, B e C, né? Então, fica x ao quadrado mais x menos 35 igual a zero. Daqui a gente tira o A, 1, B, 1 também, e C, menos 35. Ok? A gente vai usar o delta. Eu acho que nesse momento não é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu não consigo tirar a raiz do primeiro, tirar a raiz do último, para a gente usar a fatoração, no caso, né? Então, nosso delta é igual. Só que eu vou direto já substituindo. B ao quadrado. Quem que é o nosso B? 1. Então, fica 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 35. Então, o nosso delta vai ser igual. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4 vezes 35. 140, ok? E o sinal aqui no meio, ó. Menos com menos, mais. Acertei a conta? 4 vezes 5, 20, 440. Então, o delta vai ser igual a 141. Ok? Segunda parte. Diz que o x que eu estou procurando é igual a menos b, e o b vale 1, mais menos a raiz do delta, o nosso delta aqui é 141, sobre 2 vezes o a, que vale 1 também. Então, o nosso dá um espaço maior aqui, né? Acredito que não exista uma raiz exata de 141, né? Eu acho que dá pra gente fazer a fatoração dele. Isso vai acontecer algumas vezes também, galera. 141, perdão. Isso é bom acontecer. Ó, por 2 não é divisível. Por 3 é? Sim, porque a soma dos algarismos dá 6 e 6 é divisível por 3. Então, a gente começa pelo menor primo, 3. Então, isso aqui vai dar 47. Isso? 12 dá 4, sobra 2 e 21 dá 7. 47 dá para dividir por alguém? Não, só por 47. Então, isso aqui não resolveu em nada, não formou parzinhos que eu posso tirar da raiz, lembra que a gente fez? Então, eu vou procurar um valor aproximado, tá? Qual é o aproximado de raiz 141? Eu posso pensar assim, ó.
Se fosse 144, eu sei que a raiz de 144 é 12. Como eu estou falando de raiz de 141, é alguma coisa próxima do 12, tá? 11, alguma coisa. Mas não se engane, quando a gente fala de aproximação de raízes, não é tão simples assim. Ah, quer dizer que então vai ser 11,5. Será? Né? Então, tem que tomar um certo cuidado quando vai fazer a aproximação, mesmo que usando calculadora. Eu vou abrir aqui a calculadora para mostrar para vocês que não é desse jeito assim. Ah, vai ser 11,5 então. Opa, foi ou não foi minha calculadora? Se eu pegar, por exemplo, 11,5, né? Vezes 11,5, dá 132, está longe do 141. Então, é algo maior que 11,5. Vamos pensar 11,9, ó, vezes 11,9, 141,61. Então, ó, tá bem mais próximo pensar nos 11,9, tá? Ah, vamos fazer só mais um teste, né? 11,8, né? 11,8 vezes 11,8. 139,24. O outro deu 141,64. Então, os dois ficaram próximos, tá? Então, você pode, claro, usando a calculadora, a gente pode usar direto, né? 141, qual é a raiz quadrada? Ó, 11,87 é um número, como é um número irracional, a gente nunca vai chegar num valor exato, né? Mesmo sendo com vírgula. Então, a gente vai aproximar aqui a 11,9 mesmo pra gente. Como vai falar de quantia, a gente tem que chegar em um valor aproximado. Então, vamos colocar aqui, ó, que o nosso x vai ser, então, menos 1 mais menos 11,9 dividido por 2. Então, aqui a gente tem que x1 vai ser igual a menos 1 mais 11,9 dividido por 2. Quase acabando o meu tempo. Ó, menos 1 mais 11,9 dividido por 2. Isso vai dar 10,9 dividido por 2, 5,45, tá? E o de baixo vai usar, então, a parte negativa. Vai ficar menos 11,9, então vai dar menos 12,9, que vai dar menos 6, eu queria chegar nesse resultado aqui porque, embora eu tenha duas raízes, a gente não usa as duas. Porque como está falando de dinheiro, né? Pode ser uma dívida, lógico, né? Isso aqui poderia ser uma dívida, um dinheiro que ele está devendo. Né? Mas se ele possui, né? O enunciado fala lá que Carlos possui. Então, se é uma dívida, ele não possui. Então, isso aqui não convém pra gente. Então, quando a gente vai resolver problemas, a gente precisa analisar a resposta depois, tá? Para ver se aquele valor vai ser pra gente válido ou não. Então, no nosso caso, essa é a resposta. Quanto que Carlos tem, então? Carlos tem 5,45, porque se trata de dinheiro, tá? Que um dinheiro que ele possui, então é o valor que ele tenha. Se eu usasse esse menos 6,45, vai dar certa conta? Vai. Só que daí seria um valor que ele não possui, é um valor que ele está devendo. Tá? Então, quando falar de problema com equações do segundo grau, a gente precisa analisar as respostas antes de informá-las, antes de escrevê-las, né? Então, eu queria fazer esse exercício para fixar essa questão de analisar o resultado. Quando é só para resolver uma equação direto e reto, beleza, vai embora. Acha x1 e x2. Né? E isso vai ser as respostas. Mas quando estiver dentro de um problema,
a gente precisa analisar se aquele X1, aquele X2 satisfazem o enunciado.